Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Instituto Prática de Redação. Hoje eu estava aqui pensando, trabalhamos uma aula a respeito do uso obrigatório das vírgulas e eu queria salientar a seguinte informação. A vírgula, ela é responsável pela semântica do texto também, não só nos usos sintáticos, mas pelo uso semântico. Ela causa um bom entendimento, mas ela também pode provocar entendimentos deturpados, ou seja, nada a ver com o que você quer transmitir. Então, para que a gente possa manter o sentido correto da informação a ser transmitida, eu preciso saber o uso correto da vírgula nos casos obrigatórios, mas também nos casos proibitivos. Daí eu estava aqui conversando com meu amigo Ivanildo Bechara e resolvi marcar essa aula com vocês, pontuando os casos que são proibitivos. Os casos proibitivos de vírgula, ou seja, aqueles que vocês não podem usar de forma alguma. Não podem usar a vírgula. Por exemplo, se eu falei que a vírgula é responsável pela semântica, pelo entendimento, pelo sentido correto do que vocês vão transmitir dentro da mensagem escrita, veja bem, se eu falar assim, vamos comer, gente. O que vocês entenderam? A gente pode entender algumas situações. Assim como a vírgula, ela também pode desfazer a ambiguidade, a gente precisa pensar nesse sentido. Se eu escrevo assim, vamos comer, gente, vamos comer. Olha, veja bem que é uma frase bem clichê, bem feia, mas sem pontuação da vírgula, o que a gente entende? Que alguém vai comer gente, né? Que a pessoa é canibal. Tem alguém canibal aqui? Não, não é? Então é obrigatório o uso da vírgula para desfazer essa ambiguidade, para manter o sentido correto da mensagem que a gente quer transmitir. Ora, minha gente, se ninguém é canibal, eu preciso pontuar corretamente. E saber o uso correto da vírgula é também entender os casos proibitivos, ou seja, quando eu não posso utilizar a vírgula. Beleza? Eu não posso utilizar a vírgula para separar o sujeito do verbo. Jamais, jamais posso separar o sujeito do verbo. E para isso eu preciso saber o que é sujeito e saber o que é o verbo. Preciso entender disso. Se eu disser assim, o povo elegeu o governador da cidade. Quem foi que elegeu o governador da cidade? O povo. Eu não posso separar este elemento sintático com vírgula. Isso aqui não pode existir. Ou seja, não existe esta vírgula separando o sujeito do verbo. Beleza? Assim como não existe separar o verbo dos seus complementos. Ok? Dos objetos, do complemento, do predicativo, eu não posso separar. Ou seja, não separo o sujeito do verbo com vírgula, não separo o verbo dos seus complementos. Daí eu crio uma ressalva para vocês. Veja bem, esse é um erro muito grosseiro. Separar o sujeito do verbo é muito grosseiro, assim como separar o sujeito, o verbo dos seus complementos. É muito grosseiro. Então, não errem. É caso proibitivo mesmo. Não errar. Beleza? Não posso errar. Se eu disser assim, nós... Vamos lá. O livro permaneceu intacto após ser molhado. Após ser molhado. Veja que eu tenho um sujeito aqui, eu tenho um verbo, é um verbo de ligação sim, mas é um verbo, então eu não posso separar aqui com vírgula. Não existe esta vírgula.
ok? Ela não existe. Então, observe que é uma regra fácil, uma régua tranquila, e também não posso separar o verbo dos seus complementos. Olha aqui, isso aqui não existe. A vírgula aqui, depois de permaneceu, que é o nosso verbo, não existe. Tudo bem? Regras fáceis. São basicamente 4 regrinhas que vocês não podem usar, casos proibitivos da vírgula. Se vocês souberem essas 4 regras, muito provavelmente vocês acertarão a pontuação dentro do texto. Quando nós trazemos a pontuação para dentro do texto de forma enfática, bem feita, muito melhor você apresenta e entrega o material textual. Beleza? Muito melhor. Então, não errem a vírgula nos casos proibitivos. Mais uma regrinha. Separar o substantivo do adjunto adnominal. Não posso fazer isso. Porque se eu falar assim, o copo, por exemplo, vírgula, de leite, eu tomei. Não posso separar o substantivo do adjunto adnominal, tá? Veja se eu falar assim, ó, comprei um relógio novo. Posso colocar essa vírgula aqui? Não. Ou se eu falar assim, comprei um relógio de ouro. Posso colocar essa vírgula aqui? Não. É um caso proibitivo. Esta vírgula não existe. Não existe, pessoal. Ok? Não existe. Separar a oração subordinada substantiva, objetiva, direta ou indireta ou predicativa. Não posso fazer isso. Não posso cometer esse caso grave. Beleza? Por que eu falo que é caso grave? Porque é grosseiro. É grosseiro e você não quer errar isso. Na produção textual isso fica potencialmente mais visível. Ok? Vamos fazer assim, ó. Olha um caso, uma frase muito legal, combina com vocês. Anseio que todos sejam aprovados. É o que eu anseio a vocês. Posso colocar aqui esta vírgula? Não, esta vírgula não existe. É o proibitivo, ok? Não posso colocar. Nem entre as orações subordinadas substantivas objetivas e muito menos nas predicativas, ok? Não errar. 4 regras simples, fáceis, para vocês absorverem esse conteúdo e não errar mais os casos proibitivos de vírgulas, o que vai melhorar muito mais os casos obrigatórios. Se você sabe onde não errar, usar a vírgula, você vai conseguir pontuar onde é correto, onde ela é obrigatória. Beleza? Próxima aula a gente vai falar sobre os casos facultativos de vírgula, que é também dentro da produção textual muito visível. Ela tem uma potência grande e a gente não quer errar, porque em produção textual nós não podemos errar. Beleza? Bom, essa foi a nossa dica de hoje. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso vídeo com seu coleguinha que precisa, curtir porque vai ajudar o nosso crescimento. Beleza? Até a próxima, pessoal.